Então, tinha uma menina chamada Beth, que a mãe dela ficava todo dia falando: querida, arruma seu quarto seu quarto é uma bagunça. Ela não arrumava o quarto dela, tipo, um mês. A Beth falava: cara, mas eu não quero limpar meu quarto, tipo, meu quarto. Ela falou: tá bom, mãe, amanhã eu faço. A mãe dela ficou tipo: tá. À noite, a Beth tava vendo TV e ela caiu no sono. E quando ela acordou no dia seguinte, ela tava, tipo, abrindo o olho, mas ela não conseguia ver nada. Ela tava vendo tudo escuro. Ela começou a gritar e entrar em pânico porque ela não tava vendo nada. Ela tava com o olho aberto, só que ela não tava conseguindo enxergar nada. A mãe dela saiu correndo, entrou dentro do quarto pra saber o que tinha acontecido. E a Beth falou: então, mãe, não tô vendo nada. Tá tudo, tipo, um breu. Elas foram às pressas pro hospital. E quando o médico chegou, ele falou: então, seus 2 olhos estão contaminados por... calma. Fezes de aranhas. Isso fez você ficar cega dos 2 olhos. E o médico falou: então, esse tipo de aranha gosta de morar, tipo, em lugares quentinhos e tal. O quarto da sua filha é bagunçado? Arrumei 6 quartos, crianças. Uma mulher chamada Maria. E ela tinha um filhinho de 9 meses. O que ela mais queria na vida era que o filhinho dela falasse as primeiras palavras dele. De óbvio que ela queria que fosse mamãe, mas enfim. Uma vez ela tava lavando louça e o marido dela falou: vem cá. Ele vai falar as primeiras palavras. Ele tá tipo... Bê, bê, bê. Depois de algum tempo fazendo... Bê, 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 ela falou: a mamãe vai morrer. Maria olhou pro marido dela, tipo... O marido ficou tipo... Ela falou: não, falou errado, não falou nada de mamãe morrer, não. Depois de algum tempo, a criança repetiu a mesma coisa. Porque com uma cara meio... Enfim, eles fingiram que nada aconteceu e foram dormir. No dia seguinte, quando a Maria tava indo pro trabalho, ela sofreu um acidente de carro. Foi levada às pressas pro hospital, onde o marido e o filhinho dela encontraram ela lá. E quando os dois foram entrar dentro do quarto pra visitar a mãe, a criança olhou pra mãe e falou a mesma coisa. E alguns segundos depois, a Maria acabou morrendo de fato. Oi. Uma vez uma menina tava muito doente e ela teve que ficar internada no hospital. E ela amava o médico que cuidava dela. Ele sempre era muito atencioso, super fofo com ela. E ela só tinha que ficar mais ou menos uma semana. Mas depois de uma semana o médico falou que ela precisava ficar mais. Porque o quadro dela tinha piorado, enfim, ela ia ter que ficar mais. E ela ficou super triste. Passou mais um tempo, o médico continuou falando que ela ainda tava mal, só que ela já tava se sentindo super bem. Ela não tava com problema nenhum, ela tava tipo 100%. E o médico falando que ela tava com risco de vida e ela tipo... não... E uma noite, assim, de madrugada, o médico levou ela pra outro quarto e falou assim: então, você vai ter que me desculpar pelo que eu tô fazendo, mas você já tá boa há muito tempo, mas a minha esposa tá morrendo. E o seu sangue e um dos seus órgãos é compatível com o dela. E esse tempo todo eu tô transferindo o seu sangue pra ela e agora chegou a hora de fazer o que faltava. Vocês entenderam, né? Oi. Olha, uma família super feliz, né? Muito linda a família. Realmente nas fotos parece. Mas a verdade é que... nesse vídeo ele, tipo, implora pra pessoa que pegou as filhas dele e a mulher dele que tava grávida. Ele, de fato, implora pra ele devolver. Porque ele tá com saudade, ele quer as filhas de volta, ele quer a mulher dele de volta. Tipo, um pai pedindo pelo resgate da família. Pra quem olha, até é fofo. Só que algum tempo depois, ele mesmo, que se chama Christopher Watts, ele admitiu que ele estrangulou as 2 filhas dele, escondeu o corpo delas num tanque de óleo e enterrou o corpo da mulher dele que ele tinha matado também, estrangulando. E esse... Oi! Acho que todo mundo conhece a Hello Kitty, só que tem uma teoria da conspiração sobre ela, que me dá um pouco de medo, mas enfim, vou contar pra vocês. Ela foi criada em 1970 por uma mulher que a filha dela tinha câncer. E os médicos falaram pra ela que a filha dela não ia conseguir sobreviver, ela ia morrer de qualquer forma. Ela tentou todas as formas, todas as religiões, alguma forma da filha dela ser curada e nada. Até que alguém disse pra ela que se ela vendesse a alma dela pro diabo, a filha dela poderia ser salva. E começou a fazer rituais satânicos. Só que ele falou assim: se eu curar sua filha, você vai ter que fazer uma coisa em troca por mim. Ele queria que ela criasse um cartoon que fizesse que todas as crianças adorassem a ele. O objetivo com essa boneca era fazer todo mundo adorar ao diabo. Quando a filha dela finalmente ficou boa do câncer, ela cumpriu a promessa e fez. Não sei se vocês já perceberam, mas a Hello Kitty não tem boca, porque o câncer que a filha dela tinha era na boca. E as orelhas da Hello Kitty fazem menção aos chifres do diabo. E a palavra Kitty é diabo em chinês. Então Hello Kitty é tipo, olá demônio, olá diabo. E eles dizem que todo mundo que compra alguma coisa da Hello Kitty tá dizendo que o diabo é bem-vindo na sua vida. Oi. Uma vez uma mulher chegou em casa e viu que o cachorro dela tava no chão engasgando com alguma coisa. Ela tentou tirar, mas ela não conseguia de jeito nenhum. Ela pegou o cachorro dela, botou dentro do carro e foi direto pro veterinário. O veterinário falou que ela ia ter que deixar o cachorro dela lá porque ele ia ter que fazer uma mini cirurgia e tirar o que tava na garganta dele. E ele falou pra ela ir pra casa e quando estivesse pronto ele ia ligar pra ela. Assim que ela chegou em casa, o veterinário ligou pra ela, tipo, desesperado, e falou: sai da sua casa agora. Se você estiver dentro, sai correndo daí. E a mulher ficou tipo, uou, por quê? E ele falou: eu já chamei a polícia, só sai daí. Alguns minutos depois ela viu a polícia chegando dentro da casa dela e ela ficou mais confusa ainda e resolveu ligar pro veterinário pra perguntar o que tinha acontecido. E aí ele falou pra ela que o cachorro tava engasgado eram 3 dedos humanos. A polícia procurou a casa dela inteira e dentro do armário dela tinha o corpo de um cara que tem 3 dedos. 1, ela não conhecia esse cara que tava dentro do armário dela. E 2, alguém tinha cortado o dedo desse cara.
Uma menininha de mais ou menos uns 5 anos morava só com o pai. E ela todos os dias falava pro pai dela que tinha um cara dentro do armário dela. E o pai falava, não, querida, não tem. E ela falava, pai, é sério, eu não tô brincando, eu não tô mentindo, eu não tô vendo coisa, tem real um cara no meu closet. E o pai falou que não tinha ninguém, que monstros não existem, enfim, tentou acalmar a filha e falou que ela tava surtando. Alguns dias depois, o pai tava vendo TV na sala, quando ele ouviu a filha dele gritando e uma porta batendo muito rápido e muito alto. Quando ele subiu pra ver o que tinha acontecido, ele abriu a porta do quarto da filha e a porta do closet dela tava aberta, a janela também, e a filha tava do lado da cama, em cima de uma poça de sangue, e ela tava morta. O pai não conseguiu saber quem que foi que matou a filha dele e nunca vai saber. E ele se arrepende amargamente de nunca ter acreditado na filha dele. Oi! 2 irmãos, um de 8 e outro de 6, estavam vendo TV até de madrugada. Os pais estavam no quarto dormindo e não sabiam que os filhos estavam lá embaixo vendo TV. E eles estavam vendo um filme de terror, pra variar, né? E aí, do nada, a menininha começou a sentir muito frio e começou a sentir muito medo. E o menininho também. Só que ele começou a sentir meio que alguma coisa vindo no pescoço dele. Quando ele virou pra trás, tinha um cara com um olho muito fundo, muito esquisito, vestido todo de preto, com capuz, e ele tava com uma faca. E matou o garoto na hora. Quando a menininha tentou correr, fugir, gritar aos pais, ele pegou ela, só que não matou. Ele falou que ia levar ela. Enfim, me deixem aqui nos comentários como vocês acham que essa história acabou. Oi, tinha uma menina que namorava com um garoto, só que ela tava indo pra faculdade, tava falando de gostar dele, e ela resolveu terminar com ele. Só que ele meio que surtou com isso. Ele começou a seguir ela, a ligar pra ela, tipo, mais de 200 vezes. Quando ela bloqueava ele, ele comprava outro número e, tipo, continuava ligando pra ela. Ele seguia ela pra todos os lugares que ela ia. Uma vez ele até invadiu o carro dela. Quando ela falou, cara, pelo amor de Deus, para. Ele esperou ela sair da faculdade. Quando ela chegou, assim, pra pegar o carro dela, ele tava com uma faca, obrigando ela a voltar com ele. Só que ela não voltou, enfim, e ele também não matou ela. Na mesma noite, a família toda dela tava na casa dela. E ele resolveu que ele invadia a casa dela. Ele invadiu a casa dela e o pai dela desceu pra ver quem era. Quando ele chegou lá embaixo, a menina só ouviu um grito do pai, falando pra ele ir embora da casa. E quando ela desceu, o namorado dela tinha matado o pai dela. Oi, tinha uma família que tava procurando uma casa nova pra morar. E eles acharam uma casa linda, só que tinha um porém. O antigo dono da casa tinha matado a própria filhinha dele de 5 anos e desmembrou ela. Todas as partes do corpo dela foram encontradas, menos a cabeça. E ninguém nunca tinha encontrado. A família resolveu se mudar pra aquela casa mesmo sabendo disso tudo. De madrugada, certo dia, o pai e a mãe ouviram um barulho muito esquisito vindo do quarto da filha. E resolveram ir lá ver se estava tudo bem com ela. Eles entraram no quarto e começaram a chamar o nome dela. E a única coisa que estava aparecendo quando ela estava deitada na cama era a cabeça dela. E eles ficavam gritando o nome dela e ela não respondia. Quando eles chegaram perto, tiraram o cobertor. Era a cabeça da menininha que antes estava morta ali. Aquela que o pai tinha matado. E a filha deles não estava mais na casa. Mano! Ai, passei mal. Oi. Em 1990, o pai e o filho trabalhavam juntos num posto de gasolina. Um dia, o menino tava meio que de folga e tava do lado de fora do posto de gasolina. E uma mulher com uma cara muito esquisita começou a se aproximar dele. Então ele virou pra trás pra ver o que o pai ia falar. E o pai olhou pra mulher e começou a fazer assim, tipo, não chega perto do meu filho. E ela chegou e começou a pedir ajuda pro menino e ele falou que não ia ajudar. O pai chegou na hora e falou pra ela ir embora imediatamente. Ela virou muito bolada xingando eles. Alguns anos depois, o pai e o filho estavam vendo TV juntos. Até que a mulher que tinha pedido ajuda pra eles no posto de gasolina estava com a cara estampada no jornal. E a reportagem dizia que ela era conhecida por sequestrar meninos e matar eles. E ela foi condenada por 7 assassinatos no período de 1989 e 1990. Certa vez, uma mulher viajando, ela estava muito longe de casa, então ela resolveu parar nesses hotéis, assim, na rua. Quando ela chegou na recepção, ela pediu um quarto. E o atendente olhou pra ela, tipo, de cima a baixo. Ela se sentiu muito desconfortável. E aí ele perguntou pra ela se ela tava viajando sozinha. Ela ignorou a pergunta e pegou a chave e foi pro quarto. Quando ela entrou no quarto, tinha, tipo, barata no chão. Ela falou, não vou dormir aqui. E foi pro carro dela. Mais ou menos umas 3 da manhã, ela acordou assim no susto. Quando ela olhou pra porta do quarto que ela ia ficar, ela viu o atendente tentando abrir a porta com a chave que ele tem. Era uma chave que abria todos os quartos. E ele entrou no quarto que ela estaria se ela tivesse entrado no quarto. E aí ele viu que ela não tava lá e foi em direção ao carro dela. Ela se escondeu debaixo do cobertor, enquanto ele forçava a porta do quarto pra abrir e entrar. Só que ele viu que ele não ia conseguir e foi embora. Assim que ele saiu, ela saiu correndo e ligou pra amiga dela mandando um endereço pra poder chamar a polícia. E a amiga dela falou, ué amiga, mas esse hotel que você me deu o endereço fechou há semanas atrás. Oi, certa vez um cara tava passando na rua. Só que a rua era tipo assim, sabe? Tipo, os carros passam na frente do trilho. E o sinal tava vermelho, então ele parou. Então ele viu uma menininha passando. E ela queria atravessar antes do trem. Só que o trem veio muito rápido. E ela atravessou. Nisso que ela atravessou, o pé dela ficou preso no trilho. Só que o trem já tava perto, não dava pra parar. E o cara tava tipo... Ele não sabia o que fazer, ele começou a gritar pra, tipo, fazer o trem parar. Só que não deu certo. A menina ia ser atingida pelo trem. Então ele resolveu não ver, porque ele ia ficar com aquela imagem pra sempre na vida dele. Então ele fechou o olho. Ele tinha certeza de que quando ele abrisse, ele ia ver, tipo, sangue, ia ser uma cena horrível. Só que quando ele abriu, o trem já tinha passado. E o corpo da menininha não tava ali, não tinha sangue, não fez nem barulho.
Nada, como se nada tivesse acontecido. E ele ficou tipo, mas a menina ia... E aí ele chegou mais perto. Quando ele chegou no exato aquele ponto do trilho, tinha uma plaquinha com a foto da menina que ele tinha acabado de ver e um escrito, tipo, em memória da nossa filha querida que foi cedo demais. Então a menininha não tava ali de verdade, era tipo o fantasma dela.